Girando o assunto aqui, o Brasil superou ontem a marca de 30 mil mortes pela Covid-19, com um registro de 1.179 óbitos em apenas 24 horas, um novo recorde. Já foram registradas no país 31.199 mortes. Zé Maria Trindade, muita gente diz que nesse cenário é inadmissível ter um comando interino no Ministério da Saúde. O general Pazuello se abala com essas críticas? Como é que tem sido o comportamento deles, Zé? Pois é, olha, eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro está certo em manter o general Pazuello no Ministério da Saúde. Os generais estudam e estudam muito, eles sabem, a especialização do Pazuello é exatamente, ela é da arma de intendência, que se chama, né? Ou seja, logística. E neste momento, o que se pede do ministro da Saúde não é exatamente de políticas públicas, mas um ministro da pandemia. Se nomear agora um ministro da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro terá que fazer uma troca futura, porque aí sai o ministro da pandemia e entra o ministro da Saúde, de uma visão muito mais ampla, de fazer políticas públicas, vacinação, assuntos mais específicos. Mas, no momento, o que se pede é exatamente um intendente, ou seja, um especialista em logística. E isso faltou muito no início da pandemia. Nós só temos notícias do Ministério da Saúde divulgando esses números altos aí de mortes e de infectados. Falta uma coordenação nacional, não precisava nem isso, poderia ser um aplicativo alimentado pelos estados. O presidente Jair Bolsonaro já determinou uma ação do Ministério da Saúde para investigar esses números que estão sendo divulgados. Não são números do Ministério da Saúde, mas fornecidos pelas secretarias estaduais e municipais e que chegam ao Ministério da Saúde. Paulo, parece incoerência que neste momento, do ponto alto, né, passando de um número muito grande de 30 mil mortes, né, o Brasil esteja se abrindo. É que alguns fecharam com muita antecedência. É o caso, por exemplo, daqui de Brasília. E, na verdade, o que há é um iluminismo. É no sentido de iluminar, é no sentido de abrir regiões e fechar outras regiões, e não de uma maneira geral como antes. É assim, tecnicamente, com esse olhar que deve agir o ministro da Saúde, que eu estou chamando ministro da pandemia. E, nesse sentido, está certinho. Muito bem, vamos ouvir então a avaliação do Adriles. Adriles, o que você acha dessa história? Tem que lembrar que toda terça há um recorde meio falso de mortos, né? Porque são debitados óbitos não catalogados do fim de semana, mas ainda assim é uma tragédia. Você ter um nível endêmico assim, de 1.000 mortos por dia é trajetória, é trágico. A questão que se coloca, que é muito triste, que é muito complicada, é que ninguém tem certeza de rigorosamente nada sobre a dinâmica do vírus. Vamos ser bastante sinceros. Como ele ataca, de que maneira que ele ataca, aonde ele incide mais, quais regiões. Agora, há aglomerações de todos os tipos causados pelas manifestações raciais, contra governo, ou seja, não há mais uma defesa tão enfática assim do isolamento, não há uma defesa tão enfática, tanto do ponto de vista social ou científico do isolamento. A Suécia, a Noruega, o Japão, Israel, em escalas diferentes, fizeram isolamentos menos intensos e têm números relativamente, absolutamente bons em relação a outros países, né? Eu queria destacar a insensibilidade da fala do Bolsonaro, dizendo que esses mortos vão morrer de qualquer jeito. Não, presidente. Se houvesse uma integração entre prefeituras, entre governos, entre o Estado federativo, talvez a gente pudesse ter um mapeamento maior de onde são as regiões mais afetadas, para ter um isolamento mais pontual, mais inteligente. Infelizmente, a presidência realmente tinha pouca responsabilidade e foi ceifada pelo STF. E a gente está num momento de escuro, que, como bem disse o Zé Maria, no momento em que as mortes estão subindo, ou criaram um platô que é terrível de 1.000 mortes por dia, as pessoas estão abrindo. Ou seja, tudo indica que a premissa de um dado científico em relação ao isolamento, que teria sido a medida profilática mais importante no combate ao coronavírus,
está caindo por terra. Parece que tudo foi feito em nome de uma política e agora a gente está fazendo uma política em relação à preservação de empregos, do trabalho. O que vai dar dessa abertura e se essa abertura vai ser feita de maneira inteligente, porque parece que já há aglomerações no Rio de Janeiro, já há aglomerações, mesmo em São Paulo, você vê nas ruas, as pessoas estão praticamente nas ruas, ou seja, esse cansaço desse isolamento que foi feito de maneira muito assodada, sobretudo em São Paulo, pode fazer com que nesse pior momento a gente abandone, inclusive, algumas das medidas profiláticas que são essenciais de distanciamento social, né? Isso tudo, infelizmente, é culpa, em boa parte, de todas as autoridades conjuntas, presidente, prefeitos e governadores. Muito bem, Adriles, deixa eu fazer um comentário em relação a isso, que eu acho que é bem importante pontuar algumas questões aqui para vocês. O nosso compromisso aqui como cidadão, meus caros senhores e senhoras que nos escutam e nos assistem aqui no Morning Show, é com a verdade e não ter de jeito nenhum político de estimação, gente para abraçar, para defender, seja se ele tiver errado ou tiver certo. Eu quero passar aqui alguns dados para vocês que eu acho importante você que está aí nos acompanhando saber e cobrar. Se é Bolsonaro, se é João Dória, seja lá quem for, tem que cobrar. No dia 20 de março, o presidente Bolsonaro, na sua conta do Facebook, fez uma promessa de instalar na pandemia 2.000 leitos de UTI no Brasil. Sabem quantos leitos de UTI nós temos instalados com recursos do governo federal? 340, ou seja, prometeu e ainda não cumpriu. Se a gente for analisar no dia 21 de abril, quando o país registrava cerca de 3.000 mortes, quase, o presidente Bolsonaro prometeu 3.300 aparelhos de respiradores pulmonares. Sabe quantos até agora foram entregues? 1.437. E não é só não. Outra promessa que o presidente Bolsonaro fez também era que o Brasil teria 10 milhões de testes financiados pelo governo federal. Até agora, nós não chegamos a 7 milhões de testes. E não é só o governo federal, não. Aqui em São Paulo também, o governador João Dória prometeu, inclusive comprou da China e da Turquia mais de 3.000 respiradores, pagou adiantado uma fortuna e até agora chegaram um pouco mais de 400 respiradores. Ou seja, nós temos toda essa situação traumática no país, aliada, sim, a uma má gestão por parte da esfera federal, estadual e também municipal. E nós, como cidadãos, meus caros, não podemos fechar os olhos em relação a isso. Seja quem for, a obrigação desses caras que estão lá em Brasília e aqui em São Paulo e em todos os outros estados do país é de trabalhar, porque a gente está pagando o dinheiro deles. Então, tem essa história de achar que o fulano é perfeito e o outro não. Não, tem erros e críticas e a gente precisa aqui, com toda a honestidade do mundo e transparência, apontar isso. É ou não é, seu Zé Maria Trindade? Com certeza. Você disse perfeitamente. A história é a seguinte, não vamos nos enganar. Ninguém inventou essa história de afastamento social para salvar, vamos dizer assim, de infecção. A história era para ganhar um tempo, e o Brasil ganhou muito tempo com relação a outros países. E esse tempo seria usado para equipar os hospitais, aumentar o número de UTIs e tirar a saúde do grau de colapso que já estava antes da pandemia. Durante esta fase do ano, quando começa o frio, é natural que as UTIs fiquem cheias. Nós temos notícias anteriores de famílias indo à justiça, chegando com liminar na porta do hospital, obrigando o hospital a aceitar o seu parente. Isso já era natural, quer dizer, já estava colapsado o sistema. A proposta de afastamento social era o seguinte: vamos dar um tempo e nós ganharemos esse mês para equipar os hospitais. Isso não foi feito. Adriles, olha, quando você faz o comentário, é exatamente isso. O sentido é que nós temos um desfiladeiro a ser atravessado. E aí há duas maneiras. Uns defendem, vamos atravessar de uma vez, todos juntos. Haverá vítimas fatais e pronto. E outros não, vamos devagar, que haverá vítimas fatais, mas serão em menor número. Quer dizer, não houve o aproveitamento desse espaço, Paulo, para exatamente equipar os hospitais. Muito bem, deixa eu me despedir então do Zé. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning, é sempre um prazer, viu? Muito bem, é um privilégio estar aqui. Obrigado, bom dia, bom trabalho.